Bíblia está aberta em 25, Mateus 25. Mateus 25 é a continuação daquilo que estava acontecendo em Mateus 24. Mas é lógico? Não, nem tudo é lógico assim, nessa proporção de segmento, de continuidade. Se você quer entender melhor a vida de Jesus de forma cronológica, leia Lucas. Lucas é o evangelista que narra a vida de Jesus de forma cronológica, do seu nascimento até a sua morte. Ok? Lucas. Mas nós vamos ler Mateus 25. E os versículos em especial a partir do 14. Diz assim: e também será como que ao sair, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Feche teus olhos. Eu quero convidar você a orar. A irmã Darla esteve orando, pedindo para que a palavra do Senhor falasse conosco. Eu queria que você pedisse a Deus que falasse com você agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho querido, a tua palavra foi lida. E agora que o teu Espírito Santo ajude-nos a entendê-la e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história que Jesus traz aqui é uma parábola. Uma parábola que faz parte de um trio de parábolas que começa no capítulo de número 24. Queria pedir uma irmã que pudesse entrar no socorro, a Andréia ou alguma outra irmã pudesse ir aqui só para me dar um socorro rápido. Está tranquilo? Ah, então está tranquilo, ok. Está tranquilo. Eu seria aquele de lá.
esse exato momento da história, desculpe, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer de volta a nossa atenção neste momento. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Este exato momento da história que Jesus conta a última de 3 parábolas aqui, semelhante ao que nós vimos outro dia em Lucas capítulo de número 15. 3 parábolas com o mesmo significado. E aqui não é diferente. Se nós olharmos para o capítulo 24, nós vamos ver que Jesus ele conta uma história, depois mais uma, e agora ele finaliza esse trio com esta, falando sobre um Senhor que chamou então seus servos e com apenas 8 talentos distribuiu aos seus servos. O primeiro então que recebe, que vai até a presença do seu Senhor, que ele manda, porque a Bíblia diz que ele chamou e deu os talentos conforme a capacidade deles. O primeiro que vem então ganha 5 talentos. Vem o segundo, ganha 2 talentos. Vem o terceiro e ganha 1 talento. E se nós olharmos para o que temos dentro da Bíblia Sagrada, eu fiz a anotação aqui. O primeiro momento desse trio de parábolas é Mateus 24, a partir do verso de número 36. Primeiro momento, Jesus fala sobre o servo que é fiel e sensato. Fala sobre a preparação, e o que me chama a atenção é que todos estes, ou essas histórias contadas por Jesus, vêm falar sobre a sua volta, o retorno. Ele estaria partindo. Ele fala sobre o final. Quando nós olhamos para o primeiro texto em questão que eu falei, de Mateus 24, a partir do verso 36, ele vai falar para aqueles homens que ali estavam que o dia e a hora são desconhecidos. E o texto começa dizendo: olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, e aí eu abro aqui um parênteses e pergunto: como está sendo nos nossos dias? Assim também será na vinda do Filho do Homem. E aqui ele vai falar esse momento da história bíblica, falando sobre o que é fiel, o que é sensato, o que é útil, aquele que se manteve firme. O segundo momento, ou a segunda parábola, vai falar sobre a minha e a sua prontidão. Neste primeiro momento é o cuidado, mas agora é a nossa prontidão. Prontidão para quê? Para esperar a volta dele. E é nesse mesmo contexto, iniciando o capítulo de número 25, onde ele traz a história das 10 virgens. Isso chama a minha e a sua atenção. E se não chama, eu gostaria que chamasse. Porque nesse exato momento, quando ele fala sobre as 10 virgens, que tem 5 chamadas de prudentes e 5 de loucas, ou imprudentes, ele vai estar falando sobre eu e você, que estamos esperando ao Senhor, ou a volta dele. Em questão o texto, a partir do verso de número 1, finalizando então o versículo de número 13, que antecede o texto que nós lemos, vai falar sobre a minha necessidade e a sua necessidade de estarmos prontos para a volta dele. Não como alguns dizem, eu já ouvi, e eu confesso a vocês que há muitos anos atrás, antes da minha conversão, também pensava assim. Pensava como, pastor? Eu estou novo, eu tenho toda a minha juventude pela frente, para que me preocupar? Quando eu estiver à beira da morte, eu aceito a Jesus e vou morar no céu. Mas a minha pergunta é: qual é o dia da sua morte? Depois a minha ficha caiu e eu perguntei para mim mesmo: qual é o dia da minha morte? Queridos, anota aí. Para morrer você precisa estar o quê? Para morrer você precisa estar vivo. É vivo que morre, morto já está morto, não morre mais.
E aí? Jesus conta essa segunda parábola, chamando a minha e a sua atenção para estarmos preparados, assim como 5 mulheres, as 5 virgens, que não sabiam o dia e a hora, mas estavam com as suas lamparinas cheias de azeite, aguardando o noivo, a passagem do noivo, para encontrar-se com ele. E 5 que estavam despreparadas, ou seja, andavam na reserva, assim como muitos de nós que andam com o carro e a moto na reserva. Cuidado, porque você pode ficar na mão, assim como essas meninas ficaram na mão, porque elas estavam como que na reserva, com as suas lamparinas. Quando ele estiver chegando, a gente enche. Para que gastar dinheiro agora? Permita-me a minha percepção. Para que nós vamos nos desdobrar agora? Para que sofrer agora? Quando ele estiver vindo, a gente corre. Só que assim como em Mateus 24 ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, aquelas meninas não sabiam, eu não sei. E a minha pergunta é: você sabe? Já conjecturaram várias e várias vezes que de 1000 passaria e 2000 não chegaria. Queridos, 2000 já foi há quantos anos? 24, já passou. Porque se você contar 2000, nós estamos com 25, ok? Porque 2000, 0 vira 1, 2000, 2001, e nós estamos em 2024, então já são 25 anos com o ano 2000. O dia e a hora ninguém sabe, a não ser papai. Quero que você entenda esse texto. O que Jesus fala sobre talentos aqui, agora é a terceira história contada por Jesus, não são talentos, porque muitas pessoas falam assim: fulano, você está enterrando o seu talento? Não significa isso. E eu fiz questão de anotar. Gostei muito do que o pastor Jeremias, da 8ª de BH, presbiteriano, comentou sobre isso. Ele diz que temos a tendência de usar a expressão "não posso enterrar meus talentos" como se fosse um desperdício das nossas habilidades ou dons. A melhor interpretação de enterrar talentos neste caso seria, sabe o quê? Desperdiçar a oportunidade de usar os bens materiais que recebi de Deus para glorificar a Ele e a expansão do seu reino. A mensagem da parábola dos talentos, ela torna-se ainda mais impactante, queridos, quando nós vamos perceber um alerta maior dentro desse contexto das 3 histórias contadas por Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você, a exemplo destes homens que aqui estiveram, recebemos um talento. Ninguém nascido sobre a face da terra até hoje deixou de receber um talento de Deus. Mas daqui a pouco ele volta. Ele vai querer saber o que você fez com aquilo que ele te deu. Guardou com você? Mas ninguém toma, ninguém pega, ninguém. Ou você multiplicou assim como o primeiro? E detalhe, a vigilância que eu e você precisamos ter com respeito à volta de Jesus não é algo estático, inerte, não é como um vigia olhando para as cidades fortificadas, né? Que fica no alto da torre esperando. Não. É rotineiro. Eu fiz questão de anotar aqui. É dinâmico. Não é estático. Não é parado. E sabe o que é? É a sua prestação de contas com Ele. Aqui Jesus usou a palavra talentos.
Mas eu quero fazer algumas perguntas a você. Na hora da prestação de contas com o Senhor, na hora do encontro com o Senhor que estará voltando, aqui é todos. A minha pergunta para você é: como você usou a sua inteligência? Que Deus te deu. É um talento que Deus te deu. Trazendo para cá. Como você usou as suas habilidades. Temos aqui os meninos dos instrumentos. Mas tem as habilidades profissionais que Ele te deu. Sim. Ele vai perguntar para você. Existem muitas pessoas, eu bato isso na tecla em casa. O que tenho e o que sou não é de mim mesmo, nem sou eu, mas é Deus na minha vida. Já fui chamado de bobo. Você é bobo, você faz isso para fulano. Faço. Porque foi o que Deus me deu, então eu tenho que usar para o reino dele, para o povo dele, para ele, na vida do outro. Mas o que nós estamos vivendo, principalmente nos últimos dias, olhando para Mateus 24, trazendo para nós hoje, é todos olhando para o seu próprio umbigo. É um egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, eu também. E em último, se sobrar alguma coisa, é pouco. E aqui eu queria que você entendesse. Esse talento também pode significar como você usou os bens móveis que Deus te deu. O seu carro, a sua moto, a sua bicicleta. Sim. Eu quero dar um testemunho aqui do que aconteceu outro dia, quando eu estive visitando a família da irmã Cris ali, no Clayton. Uma pessoa passou mal. E a gente parou ali para dar um primeiro socorros, entre aspas, né? Chegou até a desmaiar, mas depois se recompôs. E é um alerta para você que gosta de fazer suas caminhadas, suas corridas por aqui. Alimente-se antes de sair. Ok? Não vá com fome, não vá de estômago vazio. É crise. E aí, naquele momento, para a glória de Deus, ele fez vômito, aquela pessoa fez vômito, e a Cris imediatamente, eu estava ali segurando, né, dando os primeiros socorros, entre aspas, e a Cris generosamente virou e falou assim: quer que eu leve em casa? Cris, você não sabe como meu coração ali saltou de alegria. Sabe por quê? Porque algumas pessoas poderiam assim: gente, eu vou me impor, mas você já viu carro? Aí eu pergunto para você: qual é mais importante, uma vida ou um carro? Já deu testemunho de uma vez, há muitos anos, quando eu estive fora, minha esposa me contou por telefone uma situação ocorrida pelo carro. Eu dei uma palavra para ela, a glória de Deus. O carro não interessa, como é que você está? Mas existem muitas pessoas que estão preocupadas com seus bens materiais para si e não para ajudar o próximo. O que Jesus estava falando aqui, eu quero trazer para você hoje, querido. Como você está usando esse talento que Deus te deu? Para remeu ninguém tasca. E alguns maridos até olham para o pé da mulher, assim, principalmente o homem hoje que está assim, meio tempo meio chuvoso. Se tivesse sujo de areia, de barro, peraí, o que é mais importante? O seu cônjuge ou o carro? Jesus está chamando a minha e a sua atenção para isso. Como que você está usando a sua capacidade de ajudar o próximo?
Ah, Senhor, eu fui ajudado só por um, então eu estou ajudando só um. Queridos, precisamos que os nossos recursos, tanto os materiais como os imateriais, sejam usados de tal forma que ao nos encontrarmos com Cristo no seu retorno, possamos ouvir dele o que este Senhor disse para o seu servo, no versículo de número 23. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Isso, queridos, vale para muitos nos nossos dias que se dizem crentes, porque se diz muito que eu quero ser cheio do poder, eu quero ser cheio, eu quero, mas se não usa e se não compartilha aquilo que Deus já te deu. Muitos têm pedido: Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Mas, querido, você só vai ter uma experiência nova quando você for, quando você buscar. É o que ele mesmo fala através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Aí eu quero ser cheio, eu quero ser poderoso, eu quero ter experiência, mas você não aproveita o tempo que você tem hoje de vida, vivo, para buscá-lo. Eu quero conhecer mais o Senhor, mas não lê a palavra. Não tem como. Eu quero ser forte no Senhor, mas não tem uma vida de oração. Não funciona, querido. Não dá certo. Ele te deu 5, trabalhe com esses 5, multiplique, e você vai ver o que é. É tremendo. É tremendo. Só quem já teve, ou quem tem uma experiência assim, é capaz de falar. As pessoas ficam admiradas: olha fulano, você viu fulano. Mas se você já viu a vida que aquela pessoa tem? Ela não pega a Bíblia. Não, agora eu vou ler a Bíblia, porque eu quero ouvir Deus falando comigo. Aí ela começa a ler a Bíblia, mas tem um negocinho do lado dela que faz plim! Ela, opa, peraí. Nossa, fulano, eu tenho que atender. Aí nesse atendimento, plim, aparece um outro. Gente, essa menina no Instagram. Não, o que é isso? E vai, e aqui, aqui. Você joga fora a oportunidade. Você só será cheio de Deus se você buscar a Deus. E você será cheio do inimigo se você buscar as coisas que não são de Deus. Alimente-se de Deus. Você será forte em Deus. Não se alimente em Deus, com as coisas de Deus. Você será fraco em Deus e com as coisas de Deus. Os talentos estão em suas mãos. E a minha pergunta é: o que você vai fazer? Naquele dia não adianta gritar: papai, me socorre, mamãe, me socorre. Não adianta. Marido, mulher, não adianta. Os talentos Deus deu para você, então é seu, para você usar e multiplicar para a glória dele. E o que você está fazendo? Daqui a pouco ele vem. A raiz da vida vem. O rei virá.
trombeta soar. E a gente começou, o leão rugirá, o leão da tribo de Judá, para buscar a mim e a você, para nos levar para casa. Mas e aí? Qual casa? Qual casa? Porque antes, quando as pessoas falavam assim, todos os caminhos levam a Deus, eu falava, não, só um caminho leva a Deus. Eu falava, Jesus, é só um caminho que leva a Deus. Todos levam a Deus, mas só um leva de volta para casa. Anota isso com você. Por que isso, pastor? Como assim todos? Todos, diz a Bíblia, comparecerão diante do quê? Do trono. Todos. Mas só aqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas terão o direito de ouvir de papai: vinde, benditos. Vem para o reino que está preparado para vocês desde o início. É aquilo que Jesus disse em João 14: a casa de papai tem muitas moradas, é lá que eu vou morar. Então todos estaremos comparecendo, assim como esses três. Porque ele usou apenas três: eu e você, e todos que estão sobre a face da terra. Estaremos assim como esses três aqui. Ele vai voltar. E o que você vai apresentar? O que você vai ouvir? A primeira fala? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco? Sobre o muito eu vou te colocar. Ou a outra fala: aqui é um servo bom e fiel. Lá a outra fala é um servo mau e negligente. Para eu não errar, eu quero ler na íntegra o que Jesus disse. Tirem dele o talento e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem vai receber mais e mais. E aquele que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas. Jesus foi muito carinhoso. Lancem fora nas trevas. E literalmente é no inferno. Onde é o local, queridos, que haverá choro e ranger de dentes? Aonde é o local que a Bíblia Sagrada diz para nós que haverá choro e ranger de dentes? Onde o bicho não morre? E que é a segunda morte? Apocalipse fala. O inferno. Mas o meu desejo com você, eu peguei várias versões. É que você não ouça isso. Na versão católica diz assim: dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. Na Bíblia Viva, esse mesmo texto, versículo 29. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que ele tem, será tirado. Está com você. A minha responsabilidade é minha, a sua responsabilidade é sua. Você quer mais de Deus? Invista mais tempo com Deus. Porque daqui a pouco
a trombeta vai tocar e o leão vai fugir. E você vai ser convocado. E você vai comparecer, independente se você recebeu 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento. Você vai comparecer. Porque todos comparecerão diante do Senhor. Eu queria, antes de mais nada, convidar você a prestar atenção nessa canção. Os irmãos estarão louvando a Deus, Rebeca vai estar iniciando. Nós vamos louvar esse Deus. Em nome de Jesus. Faça os slides, por gentileza. A primeira estrofe diz que sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. E ele vai voltar. Ele vai governar as nações em amor, mas o completo, em justiça. E quem ele é? A Bíblia diz que ele é o descendente de Davi, o homem mais honrado. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a expressar também com os seus lábios essa canção, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos comparecer. E a minha pergunta é: o que você vai ouvir? O que você irá ouvir? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você falasse com Deus. Onde você está? Que você tivesse condições de falar com o papai aí agora. Da sua condição, da sua necessidade, da sua vida, do seu desejo. E verifica. Verifica como que está você. Verifica a sua vida. Faça como salmista. Fala com Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse é um momento pessoal. Eu não sei como foi o seu 23, como foi o seu janeiro, como foram os 15 primeiros dias desse mês. Mas o meu desejo é que a partir de hoje você tenha sede, tenha fome e tenha desejo ardente de conhecer o Senhor mais e mais, de ser um instrumento de bênção nas mãos dele, que não tenha medo de colocar a sua vida e os seus bens também à disposição dele, do reino dele, para a glória dele, crendo que ele suprirá todas as suas necessidades, crendo que ele vai te dar muito mais do que aquilo que você já tem, do que aquilo que você deseja ter, porque ele é dono do ouro e da prata, ele é o dono da minha e da sua vida. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo que você tem. E não murmure pelo que você tem. Mas lembre-se que o que você tem não é seu, nem é de você mesmo, mas é um talento, como usando a expressão de Jesus, talento que Deus está colocando nas suas mãos. E você está deixando ele apodrecer? Ou você está multiplicando ele na vida de outras pessoas? Sem nada nós viemos. Sem nada nós viemos. Sem nada partiremos. O meu desejo é que tudo que você é e tem sirva para a glória do nome
dele. Que a sua vida seja a manifestação dele, da glória dele na terra. Em nome de Jesus. Pai, eu peço por mim e peço por todos que aqui estão. Vê se há em mim, falo por mim, algum caminho mau. Em nome de Jesus. Porque eu não quero. Eu rejeito este caminho. Eu quero andar pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Eu quero andar no caminho que se chama Jesus. Por isso, em nome de Jesus, a começar em mim, eu quero pedir que também o Senhor estenda isso a todos que aqui estão e nos acompanham. Que haja um desapegar das coisas deste tempo e deste plano terreno. E haja um apegar nas coisas que são do alto. Assim como o apóstolo nos chama a atenção. Pensai nas coisas de cima. Pensai nas coisas do alto. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude. E que não tenhamos medo. Que não sejamos como esse mau e negligente servo. Eu sei que o Senhor colhe onde não planta. Não, Senhor. Nós não queremos ser negligentes. Nós queremos olhar para o alto. Nós queremos olhar para as coisas de cima. E tudo quanto fizermos seja para o Senhor, para a glória do teu nome. Nos ajuda a desapegar da terra e nos apegarmos no céu, as coisas do céu, no trono do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não podemos sair daqui. Os irmãos sempre me lembram, vamos no último culto. Vocês estão olhando, vocês estão rindo. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós também temos o coração disposto a doar, a ofertar, a consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não fazemos isso por obrigação, nós não fazemos isso com tristeza, porque nós, que somos filhos dele, cremos que o que nós temos e somos não é nosso, como acabamos de orar, mas é dele na nossa vida. Eu quero convidar você, assim como oramos, e você também concordou com essa oração, esse seu desafio de ser liberal com Deus. Até onde você não experimentou isso, eu quero fazer. Aliás, eu não quero fazer, eu quero que você faça uma prova com Deus. Deus, até ontem eu pensei que esse negócio de dízimo, oferta, você dá dinheiro para ele, dá dinheiro para o pastor, dá dinheiro para a igreja. Não. O dinheiro é para a obra do Senhor. Aqui na Igreja Batista Morada do Vale, até os confins da terra, através de missões. Nós temos um alvo este ano de 10 mil para enviarmos ao campo missionário. O desafio pessoal todo domingo de R$25 pela chave Pix da nossa igreja, que está aqui, 71276-547-00162. Todos os valores de R$25, eles são separados, né? Mandala é a nossa tesoureira. São separados neste ano de 2024 para missões. Mas você gostaria de doar mais, em vez de 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5 mil, 10 mil? Querido, o que Deus colocar no seu coração não vai ficar aqui nesta igreja. Vai, irmão? Vai ficar aqui? Não vai ficar aqui. Vai para o campo missionário. Vai para onde estão os nossos missionários, dentro do território nacional e no mundial. Nós temos missionários que nós sustentamos lá, naquele território perigoso que parou de falar aí, estardalhaços, né? Lá na faixa de Gaza. Nós temos missionários lá no Irã. Nós temos missionários no Egito. Nós temos missionários na China. E eles estão lá porque eu e você, liberalmente, participamos da obra missionária.